hoje nós vamos começar com um louvor. Amém? Uma declaração. Amém? Você está preparado? Amém? Então declare aí, ó. Não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Declare. Amém? A sua alma buscava e nada completava. Por quê? Amém. 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 Que você possa declarar nesse primeiro dia que você não vai trocar o Senhor por nada, que o que faltava na sua alma era a presença dEle. Então, em nome de Cristo Jesus, nós queremos começar esse primeiro dia de jejum, essa primeira palavra, esse primeiro dia do nosso propósito, dos nossos 12 dias de caminhada, que o que faltava em nós era a presença do Senhor e agora não vai mais faltar. Então, em nome de Cristo Jesus, que nessa quarta-feira, nesse dia 7, você declare, para os céus, para o mundo espiritual, que você confia na presença do Deus Todo-Poderoso, no Senhor Eterno, naquele que te formou dentro do ventre da sua mãe, naquele que te conhecia, aquele que te esquadrinhou, aquele que te fez antes mesmo de você existir nesse plano aqui, nesse mundo físico, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tem poder de acalmar as águas do mar, aquele que tem o poder e conhece o nome das estrelas, chama cada uma pelo seu nome e sobrenome. Aquele que tem poder de fazer os ventos, mudarem de direção. Então pense na grandeza do seu Pai, aquele que se importa com você, aquele que tem poder para manter o universo inteiro nas suas mãos. Ele tem o mesmo poder, o mesmo olhar, o mesmo amor para o seu coração, para a sua vida. Ele se importa com você. Então nesse dia nós queremos começar engrandecendo, agradecendo por esse Pai tão precioso que nós temos. Ele mais do que um Deus criador, Ele é o seu Pai, Ele é o seu Pai. E você pode clamar, Pai, Abba, Pai. Você pode dizer, Pai, nós chamamos, Pai, eu preciso de Ti. Pai, nada nesse mundo faz sentido se não for a Sua presença em mim, se não for a Sua vida dentro da minha vida. Eu só posso ter uma vida plena, eu só posso viver em plenitude, em paz de espírito, se eu tiver a presença de Deus, porque nada nesse mundo se compara ao amor dele, nada nesse mundo se compara àquilo que ele pode fazer, por você, pela sua vida. Nada nesse mundo vai te socorrer, nada nesse mundo vai te preencher. Agora há pouco o Kleber, a gente estava ali em oração e o Kleber falou algo. Ele falou assim, e aquilo mexeu, aquela frase mexeu comigo. Ele falou assim, Senhor, eu quero declarar. Já desligou, Falou assim, Senhor, eu quero dizer que às vezes a gente cria expectativas em homem, mas a resposta de expectativas em homens se chama frustração. E ao mesmo tempo, a expectativa que nós colocamos no Senhor se chama aceitação, se chama amor incondicional. E isso foi tão forte porque eu entendi, eu falei, Senhor, é isso. Porque muitas vezes a gente é frustrado, a gente fica às vezes decepcionado ou sem rumo, porque a gente coloca a nossa expectativa no lugar errado. Mas nesses dias o Senhor vai nos chamar para a gente retornar, está nos chamando para a gente retornar e colocar a nossa expectativa nele, porque ele nunca vai frustrar as nossas expectativas. Amém. Ele nunca vai nos decepcionar. Então é com essa palavra, nessa manhã, nesse dia especial, nesse momento, nesse momento de primeiro dia, de muitos dias de caminhada, com o Senhor, Amém. Que nós queremos abrir essa live, com você e declarar que a presença dele é tudo. A presença dele nos basta. Amém. 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 Bom dia, bom dia, bom dia. Shalom. Hoje nós não estamos apenas começando,
um jejum, nós estamos iniciando uma jornada de consagração. Né? Esse primeiro dia, nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, explicar o que é a consagração, porque nós entendemos que nada, espiritualmente falando, ele começa sem uma entrega, né? A palavra de Deus diz que sem sacrifício não há fogo, sem fogo não há glória. A gente, às vezes, acha... Nós aprendemos que o sacrifício de Jesus nos basta, mas, na verdade, ele nos basta para trazer a salvação. Agora, o desenvolvimento disso, né, e o nosso crescimento espiritual e a maturidade espiritual e cumprirmos propósito envolve sim muita renúncia, porque o próprio Deus diz, próprio Paulo, né, Deus através de Paulo, que nós devemos tomar a nossa cruz. E cruz fala de sacrifício, cruz fala de entrega, cruz fala de morte, né? Porque não tem como você chegar na ressurreição sem antes passar pela morte. Então nada que vem do céu nasce sem altar, nasce sem esse sacrifício. Então o Espírito Santo nos trouxe aqui nessa manhã para ministrar essa palavra sobre consagração na sua vida. Então, este não é um jejum, né? Nós temos falado nesses dias sobre coisas, né? Relacionado ou direcionado para mudar coisas. Esse jejum não tem a ver com coisas. Esse jejum é para mudar lugares. Pastor, como assim mudar lugares? Né? Como que é um jejum para mudar lugar? Mudar o lugar de Deus em nós. Amém. Qual que é o lugar que Deus tem tomado na sua vida? Qual que é o lugar de Deus na sua vida? E principalmente, mudar o nosso lugar diante de Deus. Onde você está diante de Deus? É esse lugar que vai ser alinhado, primeiro no seu coração para Deus, e depois com você diante dos céus e diante de Deus. O versículo de hoje, com base naquilo que nós vamos falar sobre consagração, está em Romanos 12, no versículo 1, que diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Não sei se você entendeu esse versículo. Que o seu culto racional, o culto que você faz com entendimento, não é quando você acorda no sábado ou no domingo para ir numa reunião, num endereço onde tem uma placa e lá tem uma denominação. Esse não é o culto segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o nosso culto racional é quando nós apresentamos o nosso corpo diante de Deus em oração, como um sacrifício vivo, santo e agradável na presença de Deus. Por que eu apresento isso? Porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então nós precisamos apresentar os nossos corpos para dar liberdade ao Espírito Santo, para cultuar Deus dentro de nós. Porque o culto não é feito num lugar. O culto é feito dentro de uma pessoa. O culto acontece dentro de você. É por isso que o inimigo, ele tenta profanar esse templo, que é o templo do Espírito Santo, com pensamentos, com sentimentos. Hoje mesmo nós estamos orando ali pela sua vida. Gente, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. E o inimigo, ele tenta encher você de preocupação, de dúvida, de incredulidade, ansiedade, medo, angústia, aflição. Ele está substituindo e ele está enchendo esse templo de coisas que vão te afastar da presença de Deus. Porque o culto, ele não acontece num lugar, ele acontece dentro de você. E aonde você está, Deus se manifesta. E aonde você está, o Espírito Santo se manifesta. Mas para isso, esse altar, esse coração, o seu coração, ele precisa ser limpo. E vai ser. E é tão poderoso porque Paulo fala assim, ele não diz assim, apresentem os seus problemas para Deus. Ele diz assim, apresente o seu corpo. Tá vendo como que muitas vezes
Nós olhamos e falamos assim, Deus não me responde, Deus não fala comigo, mas porque muitas vezes nós estamos orando errado. Deus está pedindo para você apresentar o seu corpo, não apresentar os seus problemas. Deus não quer resolver algo em você ou algo para você. Deus quer governar em você e através da sua vida. E para isso você precisa se consagrar, orando, jejuando, com conhecimento, entendimento da palavra, vivendo de acordo com aquilo que está escrito. Amém. E com base nisso, eu quero apresentar para você hoje 3 princípios poderosos. O primeiro princípio fala de consagração. A consagração é você sair do controle. Amém. É você sair do controle. Consagrar-se é separar-se para Deus. É sair do automático. É sair do impulso. Sabe que negócio? É agir por impulso. Agir no automático. É sair do controle. É descer, literalmente, do trono do teu coração. Amém. Porque esse lugar, ele pertence a Deus. Esse controle pertence a Deus. Consagração é quando a sua alma diz assim, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade. Amém. Não é a minha vontade, é a vontade do Pai na minha vida. Por isso que Jesus disse assim, Pai, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus é o nosso maior exemplo, Yeshua é o nosso maior exemplo de entendermos que nós precisamos abrir mão, e muitas vezes nós estamos frustrados, nós estamos decepcionados, porque nós estamos correndo atrás da nossa vontade, e a nossa vontade não está sendo satisfeita, não está sendo feita, e muitas vezes nós ficamos preocupados, ansiosos, porque ainda nós não entendemos qual que é a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Consagração não é quando Deus entra na minha agenda, mas é quando eu saio da minha agenda e eu entro na agenda de Deus. Amém. Porque agora eu me movo de acordo com a direção que os céus têm para a minha vida. É sobre a minha rendição. Porque que rendição é essa? Se nós confessamos Yeshua como Senhor e Salvador, aquele que derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário, aquele que eu me entreguei por inteiro, por completo, aquele que eu digo e declaro que eu estou crucificado com ele, mas não sou eu quem vive, mas é ele que vive em mim, mas eu não abro mão das minhas vontades, de fazer as coisas do meu jeito. Rendição não é você se entregar 10%. Eu nunca vi alguém num assalto, quando chega alguém num assalto e fala assim, tá todo mundo rendido. Aí você levanta as mãos, não, eu só me rendo 10%. Eu só me rendo 50%. Gente, rendição é 100%. Por isso que quando você fala de rendição, você já percebeu, já assistiu o filme? Quando acontece alguma coisa, você levanta as mãos. Rende, né? Levantar as mãos, o que significa? Eu estou tirando as mãos do controle. Eu estou entregando a minha vontade. Eu abro mão de fazer aquilo que eu quero e eu estou me rendendo à vontade do Senhor. Me submetendo. Me submetendo. No caso de um assalto, você se submete àquele ladrão, porque ele está com uma arma apontada para você. Mas no caso de Deus, você se rende por amor. Amém. Por opção sua, entende? escolha sua. Você se rende por amor. Amém. Por isso que hoje é o dia de você dizer, Deus, eu não quero só um milagre, eu quero ser o milagre. Amém. Começa em mim. Amém. E a partir de mim, porque isso que é consagração, é você ser o milagre na vida de alguém. É você se posicionar como instrumento, vamos falar como instrumento, como um canal, né, de bênção na vida do seu próximo, na vida da outra pessoa. É parar de olhar só para o seu umbigo, de pensar no seu futuro. Mas olha para você ver como que nós somos. A gente pensa assim, nós fazemos o planejamento para o nosso futuro. Aí eu te pergunto, será que nesse futuro que você está planejando para você, Deus ele está com você? Deus ele vai fazer parte desse futuro? Porque assim, se você não entender que o mundo vindouro, que aquilo que você está fazendo hoje, se você não estiver conectado, alinhado com a vontade, com o propósito de Deus, aquilo que você está guardando para o seu futuro de amanhã,
não vai servir para o mundo vindouro se ele não estiver conectado com os princípios e os valores do reino dos céus. O segundo princípio, que é o sacrifício vivo, não sobe no altar para morrer. Nós apresentamos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Quando a gente vai para o sacrifício que era feito no templo, lá no Tanakh, no Antigo Testamento, eles matavam. Só que o último sacrifício que foi morto foi Jesus, o Cordeiro. Nós agora, pelo poder do sangue de Jesus, nós não precisamos morrer no sentido de estar morto diante do altar. Porque o sacrifício vivo, ele não sobe no altar para morrer, ele sobe no altar para permanecer. Hoje nós nos apresentamos como um sacrifício vivo diante de Deus todos os dias, para permanecermos na sua presença, diante dele. Quando Paulo ele fala do sacrifício vivo, ele está nos ensinando algo muito poderoso, um princípio muito poderoso, porque não é só ir ao altar, é permanecer. Nós fizemos uma live esse tempo atrás falando sobre isso, né? As pessoas, falando dos 10 leprosos, né? 10 leprosos que foram curados, mas só um voltou, só um permaneceu. E aqui nós estamos falando que é exatamente isso. Muitas pessoas, me ajuda com isso, eu quero essa bênção, eu quero esse milagre, me dá um conselho, me dá uma direção, faz uma oração para mim. Aí Deus responde, Deus faz milagre, Deus abençoa, as coisas começam, acontece tudo o que a pessoa pediu. O que acontece? Ela vira as costas e vai embora. Entende? É exatamente isso que nós estamos falando. A pessoa não permanece fiel a Deus, firme no propósito, honrando a Deus e honrando aqueles que Deus levantou para ser o canal, o instrumento de bênção na vida dela. Então, o sacrifício vivo, ele sente o fogo, ele passa pelo fogo. Veja, lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Deus não livrou eles do fogo, eles passaram pelo fogo, e o fogo fala da aprovação, a aprovação que quer nos limpar, que quer nos purificar, mas muitas vezes quando vem a aprovação, a gente não quer passar pelo fogo, é mais fácil não entrar. Não, eu vou me prostrar diante da estátua, eu não vou passar pelo fogo, porque é mais fácil. Geralmente nós escolhemos o caminho mais fácil, a gente não quer passar pelo caminho mais doloroso, do sacrifício. Então o sacrifício vivo, ele sente o fogo, ele sente o chamado, ele sente a transformação, e ele deseja esse fogo, ele deseja esse chamado, ele deseja essa transformação. E mesmo assim, nós escolhemos permanecer, nós escolhemos estar diante do Senhor, como diz em Salmo 51:17, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não procura performance espiritual, não é da boca para fora, não é de aparência, porque a máscara vai cair uma hora, todo mundo percebe, porque aqueles que são espirituais, eles discernem todas as coisas, mas não são discernidos por ninguém. Muitas vezes a gente clama, a gente chora, mas por quê? Como Moisés. Porque quando o povo chegava diante de Moisés com as circunstâncias, às vezes para acusar ele, para apontar o dedo para ele, para cobrar ele chorava. Mas ele não chorava porque ele estava sentindo dor. Ai meu Deus, eu fui ofendido. Ele chorava pela consequência daquilo que acontecia com aquele povo, que estava apontando o dedo para aquela autoridade que era Moisés, escolhido por Deus. É por isso, pela dureza do coração deles, de não ouvir Deus. Então, Deus procura corações rendidos, amém, corações disponíveis, amém, corações dispostos a cumprir a sua vontade. Amém. Terceiro princípio, jejuar é dizer com o corpo o que a alma já decidiu. É isso, é dizer com o corpo aquilo que a alma já decidiu. Amém. Jejum é um ato de consagração profunda. É quando dizemos, através das nossas atitudes, Senhor, mais do que a comida, mais do que as coisas externas e materiais, mais do que as distrações, mais do que o conforto, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença mais que tudo. Como diz lá em Mateus 4, nem só de pão viverá o homem. Talvez amanhã eu vou falar sobre isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jejum
Jejum, ele não começa na mesa, ele começa na consagração, na separação, na minha identidade. Você não começa jejuando por resultado. Gente, isso não é empresa, né? Isso não é performance, isso daqui não é meta. Seja liberto dessas coisas, essa mentira que o diabo colocou na sua mente. Sim. Que você tem que ser melhor, que tem um padrão para ser alcançado, que você tem que ser o homem e a mulher mais próspera do mundo. Para de querer provar algo para alguém. Não, você não precisa. Você não precisa, porque você já é abençoado. Você é filho. Você já é filho do Deus Altíssimo. Você não precisa de título. O jejum, ele fala de um relacionamento mais íntimo com o Pai. Amém. Deus está te chamando para restaurar esse relacionamento, para se conectar com Ele. E aí, gente, presta atenção. Você conectado com Deus, com propósito, com os céus, os resultados, eles se tornam uma consequência, não uma meta. As coisas vão acontecer na sua vida através da sua vida. Todos os meses serão abençoados, porque você é a bênção daqueles meses. Você vai fluir na bênção do Senhor. Entende a diferença? Se você puder, feche seus olhos agora. Eu vou fazer umas perguntas, eu quero que você pense. Pra gente terminar. O que eu ainda estou tentando controlar? Pergunta para você mesmo. O que eu ainda estou tentando controlar? Na minha vida, na vida dos outros, ou circunstâncias? Segunda pergunta. O que precisa ser entregue hoje? Nesse primeiro dia de jejum, nesse primeiro dia de consagração. Terceira pergunta. Como que eu posso ser um sacrifício vivo? Amém. Quarta pergunta. Eu estou realmente disposto a deixar Deus mexer em tudo, em todas as áreas da minha vida? Amém. Existe essa disposição de deixar Deus no controle em todas as áreas da minha vida? Amém. Provérbios 3:5 diz assim, confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Hoje o Espírito Santo não está te pedindo algumas partes, ele está te pedindo tudo. Amém. Todo o seu coração. Amém. É todo o seu coração. Hoje, você dá primeiro. O que eu vou dar primeiro? O primeiro passo. Esse primeiro dia de jejum é o primeiro passo. Talvez parece simples, mas o mais importante é que você deu o primeiro passo. Amém. Porque esse é o passo mais importante dessa jornada de 12 dias de jejum. Amém. É sair do centro das suas vontades, é entrar no centro da vontade de Deus, amém, é descer do trono, é se render a Deus, é entregar o governo nas mãos dele. Amém. Então, esse passo, ele exige o quê? Coragem. Você tem que ter coragem, você tem que ter fé, sair do centro, morrer pro ego, abrir mão do controle, parar de tentar salvar a si mesmo, salvar os outros e dizer com a sua vida: Pai, seja feita a tua vontade em mim, amém, na minha vida e através da minha vida. Amém. Hoje nós não estamos apenas começando um jejum, nós estamos respondendo a um chamado celestial, a um chamado dos céus, a um propósito que veio do coração de Deus, amém, um chamado para transformação, um chamado para santidade, para alinhamento, para presença, para techuvá. Por isso que lá em Joel 2 diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro, com pranto. Onde há rendição, há resposta. Onde há resposta, há novidade de vida. Amém. A abundância de vida. Deus honra quem se rende diante dele. Deus não ignora uma entrega sincera, um coração quebrantado, um coração contrito. Deus se revela a quem decide parar tudo para buscá-lo. Então não desista, não menospreze esse começo, porque todo mover começa com o coração rendido aos pés do Senhor. Amém. Que os nossos corações, amém, se rendam aos pés do Senhor. Amém. Em nome de Yeshua. Pai, nós estamos, amém, aqui, Senhor, e nós oramos
nessa manhã, nesse primeiro dia, Amém. apresentando a vida de cada homem, de cada mulher, de cada família aqui representada. Nesse primeiro dia, nós nos colocamos diante do teu altar como sacrifício vivo, santo e agradável. Amém. Não trazemos só pedidos, mas nós trazemos a nós mesmos. Amém. Entregamos o nosso corpo, entregamos a nossa mente, o nosso coração, as nossas vontades, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos controles. Ó Deus, tudo nós entregamos diante de Ti. Que todo trono que não é teu caia hoje no nosso coração. Todo domínio do inimigo saia agora da nossa mente. Que todo ídolo invisível em nossos corações seja removido agora em nome de Yeshua. Que toda área escondida e oculta seja agora tocada pela tua luz. Por isso nós declaramos nessa manhã: Tu és o Senhor das nossas vidas e da nossa vontade. Tu és rei sobre todos os reis. Amém. Tu és rei sobre nós. Tu és o centro da nossa vida. Tu és o centro da nossa vontade. Por isso nos alinhe nesse dia. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Que você possa repetir comigo agora essa oração. Diga assim: Pai, Pai, hoje eu decido voltar aos teus caminhos, voltar aos teus caminhos, consertar o que for preciso e retornar aos teus princípios, ao início, ao Bereshit. Eu decido retornar, fazer o caminho de volta ao único e verdadeiro caminho, de onde eu jamais deveria ter saído. Eu volto para a tua palavra. E para a tua vontade. Recebe esse jejum. Recebe essa entrega. Recebe esta consagração. E que deste lugar de rendição nasça uma nova estação de intimidade. De transformação. E de vida. No Espírito Santo. Em nome de Yeshua. Amém. 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 E amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos deixar lá para vocês essas perguntas, né, que nós fizemos aqui. Nós vamos deixar lá para você meditar hoje no seu momento de intimidade com o Senhor. Eu não sei como vai ser o seu horário de jejum, porque Deus falou com você. Então cumpra aquilo que Deus colocou no seu coração. Aleluia. Então você tire os seus dias. Mais importante que tirar o alimento é tirar o seu momento de oração, de intimidade, de leitura da palavra. Compartilhe a live. Isso. Deixa seu comentário lá na live. Daqui a pouco tá gravado. Isso. E aí nós vamos deixar as perguntas para vocês. E às 18 horas nós vamos mandar a oração. Amém. Lá no grupo, né? E nós vamos postar um pouquinho aqui também. Então continue firme. Hoje é o primeiro dia. Lembre, o Kleber falou no começo. O primeiro dia é o mais importante. Porque se não fosse ele, você não chegaria ao final. Então lembre-se que você vai ficar firme e fortalecido no Senhor, se render a Ele, e grandes coisas Ele vai fazer por nós e através de nós. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Até amanhã, 7:07. E lá no grupo, Mais tarde. a gente vai se falando lá no grupo do jejum. Amém? Deus abençoe vocês. Shalom.